Oi, pessoal, tudo bem? Como é que estamos? Tá tudo bem com vocês? Vamos para mais uma videoaula de correção das nossas atividades, né? Essa semana, quer dizer, na última atividade, a gente se deparou, teve uma intimidade maior com um gênero chamado memórias literárias. Vocês já ouviram falar? Eita, tio, mas é uns nomes tão difíceis que eu não entendo nada. Gente, é tão simples, tão fácil. Memórias literárias faz parte da vida de todo mundo. Todo mundo tem alguma história boa para contar. Todo mundo tem alguma lembrança do passado, ou sua, ou de alguém da sua família que gosta de contar. E essas memórias são isso. É a gente contando algo interessante que a gente viveu ou que alguém da nossa família ou alguém que a gente conhece viveu e a gente gosta de contar. São essas memórias, coisas que ficam guardadas, que a gente não esquece e faz questão de compartilhar com as pessoas que vivem com a gente, né? Que a gente divide, entende? A atividade vai falar sobre esse gênero, né? Que começa pela leitura de um texto, né? Um texto bem grandinho, não tão grande, mas dá para a gente perder um tempinho, que a gente vai direto para ele, para a gente não gastar um vídeo muito longo. Vamos lá? Olha só, eu antes começo, né, a atividade começa antes fazendo algumas perguntas. Se vocês perceberem aqui, essa atividade foi retirada do livro de vocês do sétimo ano. Então, para quem ainda não tem o livro, não tem problema, mas daqui a pouco vocês vão estar com o livro em mãos e vão poder sim utilizar o livro como um material de apoio, né? Porque algumas atividades serão elaboradas a partir do livro, certo? Então, saibam que essa atividade foi retirada do livro de vocês, tá bom? E começa com essas perguntas, ó. Você se lembra de acontecimentos marcantes em sua vida quando criança? Hein? Se você se sentir à vontade, compartilhe essas histórias com os colegas. E aí depois vocês podem me mandar algum vídeo me contando alguma história se quiserem, tá bom? E a outra pergunta é assim, ó. De que maneira podemos registrar acontecimentos importantes da nossa vida? Algumas pessoas têm histórias tão boas que vale a pena escrever, vocês não acham, não? Eu acho que sim. E olha só, vamos para o texto, né? O texto é escrito por uma escritora chamada Zélia Gattai, né? E aí começa falando a origem da família dela, que diz assim, ó, no final do século XIX, sob um inverno rigoroso, famílias italianas decidem emigrar para o Brasil. Entre elas estão os Dacol e os Gattai, que embarcaram em busca de uma vida melhor em São Paulo, onde Angelina Dacol e Ernesto Gattai se conhecem, casam-se e têm filhos. A caçula da família é a pequena Zélia, que é que escreve essa memória, que já adulta rememora fatos vividos ou contados por seus familiares. No trecho em que você vai ler agora, ela relembra uma história de uma das crianças que vieram no navio citado em Roma e que morreu em 1890, pouco depois do desembarque no Brasil. Durante a leitura, tente descobrir o sentido das palavras desconhecidas pelo contexto em que elas aparecem. Se for preciso, consulte o dicionário. Então, eu vou ler, não vou explicar algumas palavras que eu acho que vocês vão ter dúvida, porque eu vou perguntar sobre elas depois do vídeo. Vamos lá. O título é Tia Hiena. Tia Hiena estaria festejando 111 anos de idade se não tivesse morrido aos 2. Passei a infância e a adolescência ouvindo a família, mamãe mais do que todos, lamentar o triste fim da menina, a mais nova de 4 irmãos, de seu marido nascido na Itália. Ao contar aos filhos a história de Hiena, mamãe não abria mão de mencionar o título da criança, Tia. Né? Um dia lhe perguntei por que ela se chamava Hiena, mãe. A resposta não se fez esperar. Ela não, mais respeito, menina. Tia Hiena. Ela faz questão de mostrar que é uma parte da família, é uma tia. Eu perguntara por perguntar. O que eu queria mesmo era atazanar a mamãe, fazendo-a repetir o que já estava farta de saber tantas vezes ao ouvir-a repetir o fato. Minhas irmãs mais velhas tinham até procurado no dicionário referências sobre o animal que originara o nome da nossa tia. Se vocês perceberam, hiena é um animal. O nome da tia dela é o nome de um animal. Do pouco que sabíamos sobre a hiena animal, da característica pitoresca e simpática
a das gargalhadas sonoras e escancaradas, o verbete não tratava, dizia apenas mamífero, carnívoro e digitigrado, que se alimenta sobretudo de carne de animais mortos e putrefados e que tem pelo cinza ou ruivo com manchas escuras. Essa é a definição do animal. Elas ficaram com essa definição do animal na mente, né? Imagine você lembrar de alguém com essa referência do animal na cabeça. Curiosa, Wanda, a mais velha das minhas irmãs, teve a pachorra de procurar no dito dicionário o significado de ditigrado, e lá estava, que anda na ponta dos dedos. Imaginação fértil de criança, eu visualizava a hiena andando mansamente na ponta dos dedos longos, focinho levantado para o céu, bocarra escancarada, dentões à mostra, rindo a bandeira despregada. Chegava a me arrepiar. Essa era a imagem que ela fazia na cabeça. Nos dias de hoje, o falado chupa-cabra que andou ocupando as manchetes dos jornais, animal misterioso que matava cabras e ovelhas, sugando-lhes o sangue, uma espécie de fantasma, bicho-papão dos criadores de gado e pequenos lavadores, o lobisomem que nunca ninguém viu e que, assim como veio se foi, fez-se pensar numa hiena. Para quem não conhece, nos anos 90 houve essa lenda aqui no Brasil de que existia um animal que se alimentava do sangue das cabras, e aí deram um nome para esse animal de chupa-cabra, e que ninguém viu, ninguém conseguiu registrar esse animal e virou uma lenda, né? Ficou só no imaginário. Só que aí ela continuou, cada qual guardou do chupacabra a imagem criada pela própria imaginação. Quanto a mim, como já disse, comparei-o à risonha e asquerosa hiena, com os seus pelos fulvos e manchas escuras a caminhar nas pontas dos seus longos dedos, lembrança que guardei da minha fantasia de criança. Ela acabou fazendo uma comparação da tia dela com um animal que ela viu lá a definição de hiena. Nono Gatai. Dona Angelina, minha mãe, costumava dizer: o avô de vocês, o Nono Gatai, era um homem destemido, livre pensador de ideias avançadas. Dizia o que pensava, fazia o que achava justo e direito, passava por maus pedaços devido às suas ideias, mas não recuava, era um testardo, um obstinado, concluía. Nono Gatai foi registrar a filha, desencavava para lhe dar um nome polêmico. Ótimo para escandalizar, sem consultar a mulher, talvez com receio de que pela primeira vez ela estrelasse, saiu de casa, satisfeito da vida, imaginando o espanto do escrivão do cartório, o primeiro a se horrorizar com o nome que ele arranjara para a filha, o primeiro a receber a resposta, já prontinha na ponta da língua. Ante gozando o impactante que o provocava, que a provocação iria causar, saiu seu Gatai, feliz da vida, assobiando pelas ruas de Florença. O cartório não ficava distante da sua casa. De pé, diante do homem que o atendia, Francesco Gatai aguardava a esperada reação. Não esperou muito. Como foi que o senhor disse? Que nome que o senhor quer dar para sua filha? Perguntou o escrivão sem poder acreditar no que estava ouvindo. Hiena. Escreva aí, eu não vou repetir outra vez, disse o pai da criança. E por que o senhor quer dar à sua filha o nome de um animal tão repugnante? Por quê? Francesco Arnaldo soltou a frase já pronta para escapulir. Se o Papa pode ser leão, por que a minha filha não pode ser hiena? Aí tem a explicação aqui do lado. Ó. O leão, o Papa Leão XIII, era o Papa da Igreja Católica quando o Nono Gatai e sua família vieram para o Brasil em 1890. Então, na cabeça dele, se o Papa podia ser leão, a filha dele podia ser hiena. Fosse eu o escrivão... Desculpa. O funcionário ficou sem resposta, não discutiu mais, registrou a criança. Fosse eu o escrivão, disse Vera, minha irmã, interrompendo a mamãe. Tinha dado uma boa resposta. Eu diria, olha aqui, moço, o leão é o rei dos animais e a hiena é um bicho nojento. Foi uma pena ele não lembrar disso, só queria ver com que cara o Nono Gatai ia ficar. Aí, você agora está contra o seu avô, menina? Reclamou a mamãe. Você não ia ver cara nenhuma. Isso aconteceu há tantos anos que você ainda nem sonhava em sair da casca do ovo. Esse é o texto e agora a gente vai direto para a atividade, que é muito, muito simples, né? Começa, dando uma definição do que é a memória literária, o que você entende por memórias literárias. E lê a explicação a seguir. Memórias literárias são textos produzidos por escritores que dominam o ato de escrever como arte e revivem uma época por meio de lembranças pessoais, que foi o que a Zélia Gattai fez
nesse texto. Ela lembrou de algo da família dela no passado e contou pra gente nesse texto, né? Aí agora, releia 2 fragmentos do texto de Zélia Gattai. Fragmento 1. Tia Hiena estaria festejando 111 anos de idade. Estaria comemorando, se estivesse viva, hoje. Como ela não está viva, ela não vai comemorar. Ela morreu aos 2 anos. No fragmento 2, Nuno Gattai foi registrar a filha. Isso lá no passado, quando ele foi registrar a filha no cartório. Primeira questão, no contexto do relato das memórias, em qual dos fragmentos a autora faz referência ao momento que está escrevendo? No momento em que ela está escrevendo. É o fragmento 1, que ela começa contando a história no presente, que se a tia dela fosse viva hoje, teria 111 anos. Então, na primeira questão, o fragmento 1 é a resposta correta. Na segunda questão, em qual dos fragmentos a memorialista conta um fato do passado, acontecido há muitos anos? É quando ela vai falar, né, que o avô dela, o Nuno Gattai, foi registrar a filha, que é no passado. Lembrando que a memorialista é a Zélia Gattai. A memorialista é quem está lembrando do que aconteceu. Tá bom? Leia o quadro abaixo e responda. A ordem cronológica é a ordem do relógio, isto é, apresenta os fatos na ordem que aconteceram, do mais antigo para o mais recente. Isso é a ordem cronológica. Quando a gente vai contar uma história que a gente começa lá do passado e vem até os tempos presentes, tá bom? Vamos lá, na terceira questão. O autor literário não precisa organizar os fatos narrados de acordo com a ordem cronológica. De fato, não precisa. Se vocês já tiverem assistido um filme ou uma série que fica indo e voltando, vai para o passado, vem para o presente, isso não é ordem cronológica. A ordem cronológica vai ser sempre do mais antigo para o mais recente. E o narrador não precisa contar a história sempre nessa linha de ordem, certo? Então, no trecho lido, a narradora conta os fatos seguindo essa organização? Não, senão ela teria começado lá do passado até o momento mais presente. Mas o começo do texto, ela começa exatamente falando de algo que aconteceria no presente. Que se a tia Hiena estaria festejando 111 anos de idade se estivesse viva hoje. É presente. Entenderam? Então, não é na ordem cronológica, tá? Então a resposta correta é essa. E a quarta questão diz assim: além da memorialista, a Zélia Gattai, outra personagem assume um papel importante na preservação da memória dos seus antepassados. Quem é essa personagem? A mãe dela, a mãe da Zélia Gattai, né, que é a dona Angelina. É ela que conta as histórias, né, da tia Hiena. Se ela não contasse essas histórias, a Zélia talvez nem conhecesse. Então ela assume um papel muito importante nessas memórias literárias da Zélia Gattai. Eu espero que vocês tenham gostado. E aqui nos comentários do vídeo, eu quero que vocês escrevam aí uma das palavras desse texto, né, que vocês gostariam de saber o significado. E digam aí qual foi a que você achou mais diferente, que eu vou explicar para vocês na próxima aula. Um beijo, pessoal. Muito obrigado pela participação de vocês. Curtam o máximo que puderem. Comentem que eu vou ficar muito feliz. Até a próxima. Tchau.